Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Seco, muitos já devem me conhecer. A gente hoje vai fazer aqui um evento de revisão para a contabilidade da Cefaz do Rio Grande do Sul, né? Para a banca e a CESP. Gente, tem muito tempo para a gente estudar para esse concurso. A prova de técnico está com o edital publicado aí, vai ocorrer só em dezembro. E a prova de auditor, publicou agora semana passada o edital, vai ocorrer só em fevereiro do ano que vem. Então, olha só quanto tempo a gente tem para estudar, tá? Qual que é a ideia desse evento nosso de hoje aqui? Eu vou resolver com vocês algumas questões recentes da CESP. Nós vamos falar sobre algumas características da banca, vamos mostrar um pouco do que eles estão pedindo, tá? Espantosamente para mim, pelo menos nos últimos grandes concursos que a gente teve, pelo menos esse ano aqui, nós tivemos a BIM e Polícia Federal, a gente, que foi agora domingo passado. Muitas questões simples de contabilidade, tá? Questões tratando de elementos bem básicos, assim, coisas que a gente costuma falar, isso aí não cai. Então a gente vai mostrar isso tudo para vocês hoje aqui. Inclusive vou trazer algumas questões aqui da Cefaz do Rio Grande do Sul, da prova para auditor do CAGE. Vocês sabem que lá a receita lá do Rio Grande do Sul é dividida em CAGE, fiscalização e tesouro, né? E o CAGE teve prova para auditor no final do ano passado. Acho que no começo desse ano, o edital saiu no final do ano passado, a prova ainda foi esse ano, e também algumas questões bastante simples. Então vamos lá, vou começar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Se tiver algum problema aí, vocês vão falando, tá? E eu vou acompanhando aqui com o pessoal, ok? Vamos lá. Então vamos ver. Contabilidade, professor Marcelo Seco, vamos começar. O que a gente vai fazer hoje, já falei para vocês, nós vamos resolver aqui algumas questões recentes da CESP, tá bom? Questão então, aqui ó, caiu lá na prova que eu falei para vocês, da Cefaz do Rio Grande do Sul, auditor lá do CAGE. O CAGE no Rio Grande do Sul, depois vocês vão entrar lá, vocês vão ver. O CAGE é a controladoria, tá? É o órgão de controle interno. Então vamos aqui, ó, 2018 a prova, vamos ver. No início de sua constituição, determinada empresa possuía patrimônio líquido composto por capital integralizado no valor de 12 mil. Gente, o que é o capital integralizado? O capital integralizado é aquele cujos recursos já foram aportados na entidade, tá bom? A gente lê, quando fala de capital, temos lá o integralizado, temos o subscrito primeiro, né? Que é aquele cujos os sócios já se comprometeram a integralizar, e depois o integralizado, é aquele cujo aporte já ocorreu. Então, capital integralizado de 12 mil, quer dizer que já tem 12 mil lá no patrimônio líquido. No primeiro ano, a sociedade obteve 4 mil de lucro. 1.000 foram destinados para o pagamento de dividendos, tá? E o restante para a constituição de reserva. No segundo ano, a sociedade apurou prejuízo de 2 mil. Então, foram poucas atividades que aqui. A gente vai trabalhar só com esse contexto aqui. Com essa situação hipotética, é correto afirmar que o valor do PL no final do segundo ano. Então, ele quer saber o quê? A gente vai ter que calcular o valor do patrimônio líquido, né? Nosso famoso PL, no segundo ano, tá? E vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Olha lá. A gente vai analisar o PL da empresa como ficou. O que eu tenho no começo? Aqui, né? Espera aí que eu estou aqui ajeitando. Momento zero. Tudo bem? Eu tenho lá o meu PL é formado só por capital social. Ok? Então, eu tenho aqui. O que eu posso ter dentro do PL, gente? Dentro do PL, o que eu posso ter? Eu tenho lá o capital social. Aí eu tenho reservas, né? Eu tenho lá os ajustes de avaliação patrimonial que a gente vai estudar. Eu tenho os lucros ou prejuízos acumulados, tá? Basicamente é isso aqui que eu tenho dentro do capital. Então, no primeiro momento, a gente só tem aqui capital social, ok? Isso é o que eu tinha. No final do primeiro ano, o que aconteceu? Eu consegui lá obter um lucro de 4 mil, tá certo? Desse valor do 4 mil, o que eu fiz? R$ 1.000 eu destinei para dividendos, ok? Se eu destinei para dividendos, isso aqui vai sair do PL, ele não sai, tá? O que acontece? Bom, voltando um pouquinho, tudo que eu tiver de lucro tem que ser destinado, tá? A totalidade do lucro tem que ser destinada, tá? Não pode ficar lucro retido no final, tudo bem? Então, dos 4 mil, 1.000 eu destinei para dividendo. Então, não vai ficar no PL. Os dividendos, eles saem do PL e ficam lá no passivo circulante, tá? E a conta é zerada após o pagamento, tudo bem? Do valor restante, 3 mil, né? O valor de 3 mil ficou em reservas.
Ó, não pode existir lucro acumulado no balanço patrimonial final. O professor nunca vai ter lucro acumulado? Vai, a conta está lá, no meio do ano, lá na apuração, nos balanços intermediários, a conta no fechamento, está lá a conta de lucro acumulado, tá? Só que quando eu divulgar o balanço final, ela é zerada, ela não existe, tudo bem? Então, como é que eu estou no final do primeiro ano? Eu estou aqui, ó, capital social 12, tudo bem? Aí eu constituí uma reserva de 3 e fiquei com o meu PL de 15. De onde saiu essa reserva de 3? Lembra lá que eu tive 4 mil de lucro? Né? 4 mil. 1.000 eu mandei para dividendos, tá? Me sobraram 3 mil, que ele disse que eu coloquei na reserva, tudo bem? Os 1.000 não ficam no PL, eles ficam no passivo circulante. Bom, segundo ano, o que aconteceu? Eu tive um prejuízo de 2 mil, tá certo? A conta de prejuízos acumulados, né, diferentemente da conta de lucros acumulados, pode aparecer. Então, a conta de prejuízos acumulados, ela pode ficar no PL, tá? Então, no final do meu segundo ano, quando eu fechar lá, a única coisa que eu tive nesse ano foi o prejuízo de 2 mil, meu capital social continua 12, as minhas reservas continuam 3, e o meu prejuízo acumulado fica aqui de 2 mil, fazendo com que o meu PL chegue a 13 mil. Ó, normalmente, algumas reservas têm uma característica que faz com que elas possam ser revertidas para absorver o prejuízo. Mas aqui na questão nós não temos elementos para dizer que eventualmente ocorreu algum tipo de absorção de prejuízo por reserva, tá? Então a gente deixa do jeitinho que está lá, tá? E a nossa resposta aqui é a letra C. O nosso PL no final do segundo ano ficou com 13 mil, ok? Questão muito simples que requer os conhecimentos básicos ali do balanço patrimonial, ok? Questão 2. Um registro de débito na contabilidade tem o efeito de... Bom, gente, o que faz o débito, né? Bom, eu vou ver o quadrinho aqui para vocês, mas vamos lá. Aqui a gente fica com a letra A. O débito aumenta os ativos, tá? E reduz os passivos. Então, para quem está começando o estudo agora, não domina isso, às vezes parece meio complicado entender a sistemática de débito e crédito. Você vai fazer o seguinte, você vai fixar o balanço patrimonial, nós temos ativo e passivo, certo? Aqui, o débito, tá? Qualquer débito que eu faça, ele aumenta o valor do meu ativo, tudo bem? Pronto. Aí, a partir daí, você faz o resto. O que acontece aqui é tudo o inverso do que acontece aqui. E o débito é o inverso do crédito. Muito bom. O ativo aumenta por débito, ele diminui por crédito, certo? Agora, o passivo, então, já que o débito aumenta o ativo, o débito vai diminuir o valor do passivo e vai aumentar o valor do passivo, vai ser aumentado por crédito, ok? Isso aqui é o começo de tudo para você iniciar o seu estudo de débito e crédito na contabilidade, tá? Aqui depois eu tenho um quadrinho que ajuda a gente. Então a gente vai ficar com a letra A aqui, ó. O débito aumenta o valor dos ativos e reduz o valor dos passivos, tá? O que está errado aqui, ó? Aumenta tanto o ativo como o passivo? Não. Ele só aumenta os ativos. Reduz os dois? Não. Não altera nenhum? Não, ele altera. Reduz os ativos e aumenta o passivo? Não. Isso aqui é o inverso, tá? E como é que a gente estuda isso aqui, ó? Com esse quadro aqui, tá? Aqui eu pus, dá para vocês darem uma olhadinha, tem durante as aulas, depois várias vezes eu apresento ele. Então aqui, ó, o balanço patrimonial, né, grosso modo falando, é isso aqui. Ativo do lado de cá, do lado de cá eu tenho passivo e patrimônio líquido. Normalmente a gente chama tudo isso aqui de ativo, tá? E tudo isso aqui de passivo. Isso aqui é passivo exigível, né? E aqui é o passivo não exigível, tá? Bom, então aqui está o que acontece. As contas do ativo aumentam por débito, diminuem por crédito, e aqui você vai invertendo, tá? As despesas também têm um comportamento aqui, ó, de aumentarem por débito e diminuírem o seu saldo por crédito, tá? Depois, quando você vai para o lado da receita, ela funciona como o passivo. E aqui o comportamento das retificadoras, que simplesmente é inverso. O que são retificadoras? Tá? Retificadoras são contas que, de certa forma, diminuem sempre o saldo de uma conta a qual ela está ligada. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a conta de, por exemplo, máquinas, tá?
máquina é uma conta do ativo, ela é uma de natureza devedora. Eu tenho a depreciação da máquina, é uma retificadora, tá? E ela é de natureza credora. Então, quando eu lanço um crédito na retificadora, eu aumento o saldo da retificadora e com isso eu estou diminuindo o valor da máquina, tá? Isso a gente estuda com cuidado depois. Tem todo esse material para vocês. Não há retificadoras para ativos e passivos. Tudo bem? Então, ficamos aqui com a letra A, mais uma questão muito simples. Mais uma do Rio Grande do Sul aqui do CAGE. Vamos lá. A respeito do regime de competência. Ó, regime de competência é uma coisa que vocês têm que levar na ponta da língua lá para a prova. Ah, professor, estou cansado de ver isso. Regime de competência, princípio da competência não existe mais. Olha só, os princípios foram revogados. No entanto, todos os enunciados que a resolução lá 750/93 trazia, os enunciados oficiais que ela trazia, continuam valendo dentro de outras normas, tá? Por isso que ela foi revogada. E o princípio da competência continua vivo lá dentro agora do regime da competência, tá? Então, a gente tem que saber muito bem. Vamos lá. No regime de competência, as receitas são reconhecidas quando são ganhas, mesmo que não recebidas, certo? No regime de competência, o que me interessa tanto para a receita quanto para as despesas é o momento em que elas são ganhas, no caso das receitas, ou incorridas, no caso das despesas, certo? Muito bem. Agora, mesmo que não recebidas, não interessa para mim, no regime de competência, não me interessa a entrada ou a saída do recurso, o momento do recebimento ou do pagamento, tá? Mais uma aqui, escrituração agora. No lançamento em livro diário, devem-se descrever o título e o saldo da conta. Errado, tá? No livro diário eu tenho o nome da conta, claro, e eu tenho os lançamentos a débito e a crédito daquela conta. Eu não tenho saldo, tá? No diário eu não tenho saldo. Mais uma aqui, número 3. No livro razão, o confronto dos créditos e dos débitos denomina-se saldo. Sim, agora sim. O livro razão é que traz o saldo, tá? Número 4. De acordo com o regime de competência, mais uma vez, as receitas e as despesas são consideradas em função dos recebimentos ou dos pagamentos. E totalmente errado. Tá? Isso aqui acontece no regime de caixa. O regime de caixa é que considera recebimentos e pagamentos. Regime de competência jamais considerará os recebimentos e os pagamentos. Olhem que questão boba, simples, que o pessoal fala, professor, questão fácil não cai na minha prova. Olha, questão e o cargo lá é de auditor, tá? Um cargo importante dentro da Cefaz do Rio Grande do Sul, tá? Auditor do Caixa, ok? Bom, aqui eu explico para vocês de novo o que eu já falei, né? Vamos lá ver. Espera aí. Espera aí que eu tô sem mouse aqui, isso aqui tá me atrapalhando. Vamos lá. Olha lá, o livro diário só tem débito e crédito, não tem o saldo das contas, né? E mais? O livro razão traz todas as contas dos lançamentos, aí sim a gente tem o saldo. E aqui o regime de competência muito importante, não tem nenhuma relação com os recebimentos ou pagamentos, ok? Questão muito simples, mais uma bastante simples para a gente ver aí. Agora, questão número 4, mais uma novinha aqui, 2018. A respeito das partidas dobradas, muito cuidado com questões da CESP envolvendo partidas dobradas, eles têm feito muitas nos últimos 2 anos aí, tá? Julgue isso, desdobramento, julgue os seguintes itens. Bom, vamos lá. As aplicações de recursos são representadas por meio de débitos em determinadas rubricas contábeis, enquanto as origens dos recursos provocam registro a crédito em outras rubricas. Bom, isso aqui está certo, tá? Quando a gente fala em contabilidade, débito e crédito, a gente fala também em origens, tá? E aplicações, tudo bem? Então, o que acontece? As aplicações estão lá do lado do ativo, tá? E as origens estão lá do lado do passivo, tudo bem? Isso, grosso modo, tá? Então, no ativo eu tenho débitos para lançar lá, porque quando eu faço um débito eu aumento o valor do ativo, tá? E as origens no passivo eu tenho crédito, tudo bem? Isso aqui está certo. Número 2. Aquisição de bens para comercialização a prazo e com juros é um exemplo de partida de segunda fórmula. Não, isso aqui está errado. Isso aqui é um lançamento de terceira fórmula. Que negócio é esse, professor?
nós temos 4 tipos de lançamento, vai de primeira a quarta fórmula, tá? Então aqui, ó, primeira fórmula, tá? Vamos fazer aqui, você vai pensar sempre assim, ó, 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, 2 e 2. E sempre do sei, ó, contabilidade é tudo sempre assim, ó, débito primeiro, depois crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito, descer. Então, primeira fórmula eu tenho um débito e um crédito. Lançamento da segunda fórmula eu tenho um débito e 2 ou mais créditos. Da terceira fórmula eu tenho 2 débitos e um crédito, né? Ou mais, pode ter 2 ou mais, tá? E da quarta fórmula eu tenho 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos, tudo bem? Faz esse mnemônicozinho aqui que você não erra mais, tá? Então aqui tá errado, ele tá falando do que, ó? Aquisição de bens para comercialização a prazo e com juros. Isso aqui é terceira fórmula, tá? Vamos ver o lançamento, eu pus para vocês aqui, ó. O lançamento é o seguinte, ó, eu vou debitar o estoque, tá? O que é o estoque? É uma conta do ativo circulante. Eu vou debitar que eu estou aumentando o saldo dela, tá entrando em mercadoria. Vou debitar a conta de juros a apropriar, que é uma conta do passivo circulante. E vou debitar a conta de fornecedores ou contas a pagar, que também é do passivo circulante. Essa daqui fica retificando. Por que juros a apropriar? Tá? Ele disse lá, ó, presta atenção. Ele falou que eu paguei a prazo e com juros, né? Se eu paguei a prazo com juros, tem que contabilizar os juros. Mas o que eu falo aqui para vocês, ó? Não há lançamento em conta de despesa de juros. Por quê, gente? A despesa de juros, tá? Em função da aplicação do regime de competência, né? Quando que eu vou reconhecê-la? Eu só a reconheço no momento em que houver a fluência dos juros. Pela passagem do tempo, esses juros vão se tornando devidos. E aí eu vou reconhecendo pouco a pouco, mês a mês, a despesa de juros. Enquanto o tempo não passa, enquanto a despesa não é incorrida, esse é o termo que a gente diz, né? O termo que a gente utiliza, a despesa foi incorrida, passou-se um mês. Incorri em um mês de despesa de juros. Enquanto ela não é incorrida, ela fica aqui. Ou enquanto ela não é apropriada também, tá? Vocês vão encontrar essas duas formas aí. Ela fica lá numa conta de juros a apropriar. Tudo bem? Fiquem atentos com isso, porque no momento da compra não há lançamento em despesa de juros, tá? Ok? Bom, vamos voltar lá para continuar. Número 3. Em uma venda de mercadoria ocorre a baixa a crédito da mercadoria vendida, certo? Em contrapartida, a correspondente conta de receita por venda de mercadorias. Não, tá errado. A contrapartida, eu vou mostrar o lançamento para vocês também. A contrapartida não é na conta de receita, ó. A contrapartida de estoques, tá? É na conta de CMV, tudo bem? Ó, como é que eu faço? Eu debito o caixa pela entrada do dinheiro, aí sim, contrapartida em receita de vendas. Depois, quando eu vou baixar o estoque, eu debito o CMV, que é a despesa que representa o custo do estoque. Isso aqui é o custo da mercadoria vendida. Também pode aparecer como o custo do serviço prestado, tá? Isso. Ou o custo do produto vendido. CPV, CSP, CMV. São 3 nomes para o mesmo conceito, tá? E debito, credito estoque pela saída, tá? Então, a contrapartida do crédito em estoque, isso aqui é a baixa do estoque, é um débito em conta de despesa que representa o valor que eu paguei pelo estoque, tudo bem? E vamos lá. Número 4. Ele falou lá o seguinte: a existência de um conjunto de levantamentos refletindo um elemento ou componente formado ou informação pertencente a um patrimônio expresso geralmente em moeda corrente é inerente ao método das partidas dobradas. Bom, isso aqui está certo, tá? Mas não está totalmente certo. Vamos ver o que eu expliquei para vocês, ó. Vamos ver, ó. A gente viu a banca recentemente batendo no método das partidas dobradas. O que eu quero dizer isso aqui? Houve uma ou duas questões em que eles afirmaram lá: o método das partidas dobradas é plenamente aceito e obrigatoriamente deve ser utilizado na contabilidade nacional. Todo mundo sabe que isso é verdade, tá? Não está expressamente escrito em lugar nenhum, e foi isso que eles apegaram, mas disseram que estava errado. Não, o método das partidas dobradas não é obrigatório.
Agora aqui eles vão falar, ó, que o método da partida dobrada reflete um elemento ou componente formado da informação que pertence ao patrimônio, está certo, expresso em modo corrente, está certo, e pode ser visto na contabilidade, mas é independentemente do método usado. Professor, se não for partida dobrada, o que eu tenho? Eu tenho partida simples. Tá? Então o método das partidas simples também reflete a mesma coisa, também reflete o elemento, tá? Também reflete que ele pertence a um patrimônio e também em moeda corrente, tudo bem? De qualquer forma, do jeito que eles fizeram aqui, ó, matando as 3 anteriores, a gente matava. O que não foi verdade em outra prova aí, na verdade 2, tá? Em que o método da partida dobrada, eles disseram que era obrigatório e todo mundo deu certo e o gabarito foi errado, ok? Bom, vamos seguir em frente aqui. Mais um aqui, ó, questão de número 5. De acordo com a lei 6404, blá blá blá, a parcela do lucro líquido recorrente de doações ou subvenções governamentais, isso aqui tem caído bastante ultimamente, para investimentos, poderá ser destinada para a constituição de reserva de incentivos fiscais e deverá ser incluída na base de cálculo do dividendo obrigatório. Bom, até aqui está tudo certo. Poderá ser destinada para a constituição de reserva de incentivos fiscais. O que é isso aqui? Quando a entidade, a empresa lá, recebe uma doação ou subvenção, um subsídio, um terreno para construir alguma coisa lá do governo, a hora que ela realiza, né, que ela de fato ofere e que isso já está de fato integrado ao patrimônio dela, esse lucro que ela obtém com isso pode ser destinado para uma constituição de uma reserva que a gente chama de reserva de incentivo fiscal. Tá? E aí, esse deverá ser incluído está errado. Na verdade, aqui, ela poderá, né, ser excluída. Certo? Vamos ver aqui onde é que está a legislação a respeito disso. Ó. Reserva de incentivos fiscais é uma reserva de lucros, tá? Depois lá na área do BP, na aula sobre balanço patrimonial, a gente estuda todas as reservas de lucro. E ela está lá na 6404, no artigo 195A, que diz o seguinte: a Assembleia Geral poderá, por proposta, blá blá blá, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela de lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo. Tá? Então, além de você ter recebido a doação, você coloca ela numa reserva de incentivo fiscal, tudo bem? E diminui a base de cálculo do seu dividendo mínimo obrigatório, tá bom? Então, aquilo ali está errado. Vocês vejam que é uma questão bastante simples, mas cobrou a literalidade lá do artigo da 6404, né? Só que a gente tem que saber. E também está lá no CPC. Tem um CPC que fala só sobre subvenção. A gente aborda ele durante o curso. Mais uma aqui, questão de número 6. Sabendo que a contabilidade registra apenas eventos contábeis que impactam economicamente a equação básica contábil, qual é a equação básica contábil? Né? Ativo é igual a passivo mais PL, aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Ativo, passivo, né? Desse lado aqui eu tenho o ativo, o passivo e o PL, tudo bem? Isso aqui é grosso modo que a gente diz, tá? O lado aqui esquerdo é o ativo, o lado direito é o passivo, tá? Esse aqui, passivo, que eu tenho PC e PNC, eu chamo de exigível, e o PL eu chamo de não exigível, e aqui é o ativo. Então, A é igual a P mais PL. Bom, essa é a equação contábil, chamada equação do patrimônio, ok? Então, assinale a opção correspondente a um evento que afeta a equação contábil. Bom, o que ele quer saber na verdade? Ele quer que eu identifique, eu tenho vários eventos, tá? Nem todos são eventos contábeis, nem todos são fatos contábeis, tá? Ele quer que eu identifique aqui um fato contábil, tá? Por quê? Só os fatos contábeis são de interesse da contabilidade. Então, a análise da proposta no fornecedor. Isso aqui é um fato contábil? Não. Isso aqui é um fato de mercado, uma atividade da empresa. Não é fato contábil, não vai estar registrado isso aqui lá no meu patrimônio, tá? Anúncio de imóveis para venda? Também não, tá? É uma atividade. Cotação de empréstimos nos estabelecimentos? Não é fato contábil, não muda em nada a minha equação contábil. Eu não tenho ativo, não tenho passivo, não tenho patrimônio líquido, não tenho despesa, não tenho receita. Contratação de empregado? Não. Gente, contratação de empregados, cai bastante isso aqui, muita gente confunde. A simples contratação, mas gerou obrigação. Não, não gerou obrigação nenhuma. A obrigação vai ser gerada a partir do momento que ele começar a trabalhar, tá?
E aí sim eu tenho um salário a pagar. Enquanto ele só foi contratado, não acontece nada. Aquisição de materiais à vista. Sim, aqui eu tenho um fato contábil. Aqui eu vou lançar um débito, né? Pela entrada do material, tá? E vou lançar um crédito pela saída de caixa, tudo bem? Então, aqui até coloquei, ó, o examinador queria que você identificasse um fato contábil, tudo bem? Os fatos contábeis alteram a composição do patrimônio, seja qualitativamente ou quantitativamente. Qualitativamente são os fatos permutativos ou qualitativos. Aqui são os fatos quantitativos. O que são fatos quantitativos? São aqueles que alteram o valor do PL. Ou seja, em um fato quantitativo, eu sempre vou ter envolvido uma despesa, né? Ou uma receita, tá? Porque aí vai ser alterado o valor do PL, tudo bem? Bom, entre os eventos relatados, só um fato contábil, que é a aquisição de materiais. Ó, eu debito lá o estoque pela entrada e credito o caixa pela saída do dinheiro. E é um fato permutativo, porque eu estou aqui, ó, no lado do ativo, eu tenho aqui o meu ativo circulante, né? Tem a conta de caixa e a conta do estoque. O dinheiro sai daqui do caixa e entra para o estoque, tá? Não mexi, o meu PL continua do mesmo valor. Então, é um fato qualitativo ou permutativo, ok? Mais uma questão aqui, número 7, mais uma do Rio Grande do Sul, ok? A respeito das contas de receitas e despesas, assinale a opção correta. As contas de receitas e despesas são contas de resultado. Perfeito. Contas de resultado, ó. Também denominadas contas temporárias. Sim, são chamadas de temporárias, pois seus saldos são encerrados por apuração. Sim, os saldos das contas de receitas e despesas são encerrados no final do período para apuração do resultado. Pronto, professor, ó, cheguei aqui. A letra A está certa. Preciso fazer alguma coisa? Não. Questão muito simples. Marca a letra A e corre para o abraço. Passa para a próxima. Questão para resolver em 15 segundos, entendeu? Aquelas que eu falo para vocês, turma. Tem questão que você tem que resolver em 10 segundos, em 15 segundos, em 30 segundos. Não pode ficar para trás. Vou perder tempo lendo o resto? Não, não vai. Marca essa, tá tudo certo. Entendeu? Aqui tá tudo perfeito. Bom, vamos ver o resto aqui, ó. Só para a gente ver onde está o erro. Tá na prova, você não fica vendo. Receitas e despesas são contas patrimoniais? Errado. Não são patrimoniais, são de resultado, tá? Eu tenho contas ali os meus elementos, tem os patrimoniais e o do resultado. Resultado, receita e despesa. Patrimoniais, ativo, passivo, patrimônio líquido, ok? Despesa corresponde à entrada de elementos pelo ativo. Não, né? A despesa é saída, né? Sob a forma de dinheiro ou direitos a receber. Na verdade, não é nada disso aqui. A despesa não é nem saída. A despesa é despesa, tá? A despesa é uma diminuição de benefícios econômicos, tá? Receitas representam reconhecimento de um passivo. Não. Né? Com um aumento de obrigações. Não, isso aqui não. A despesa, na verdade, era o cumprimento de uma obrigação, tá? E não é receita, é despesa, tudo bem? A gente tem que saber bem os conceitinhos de receita e de despesa. E isso aí está no CPC 00, que a gente estuda lá na aula demonstrativa do professor Marcelo Seco lá. Vai lá que ela é grátis para todo mundo dar uma olhada. Está aberta. Lá você aprende todos os conceitos de ativo, passivo, patrimônio líquido e tudo mais que precisa saber para começar a estudar contabilidade. As contas de despesas são de natureza credora? Não. Despesa é natureza devedora, tá? Receita, natureza credora. Voltem lá no quadrinho que eu pus lá nas primeiras questões que vocês vão ver. Tudo bem? E aqui eu explico isso aqui, ó. Tudo que eu já expliquei para vocês. Tá? Então ficamos com a letra A. Bom, olha que questão tranquila aqui, ó. Novinha também. Ah, professor, mas essa aqui era da Polícia Civil do Maranhão. Não interessa. Se você for dar uma olhadinha lá na prova do final de semana do agente da Polícia Federal, tinha uma questão versando sobre a parte inicial do estudo da contabilidade, os conceitos básicos, ok? Então vamos lá. De acordo com Max Weber, uma moderna organização racional foi viabilizada pela contabilidade racional. O pensamento foi corroborado por Vicente Masi, isso aqui é da história da contabilidade, tá? Que identificou como objeto. Então eu quero saber o seguinte, qual é o objeto da contabilidade? Gente, o objeto da contabilidade, imediatamente você vai marcar o patrimônio, tá?
Esse aqui é o objeto. A contabilidade, né, ela estuda e controla o patrimônio. Ah, e a azienda? A azienda é o campo de aplicação, tá? Conta, rédito, lucro, não tem nada a ver, tá? Ok? Vamos ver aqui. Vou fazer as definições aqui para você, ó. Objeto da contabilidade, patrimônio, sempre. Campo de aplicação. Campo de aplicação são as aziendas. E o que são aziendas? A azienda é um patrimônio sob gestão organizada. Professor, então eu posso falar que, já que a azienda é um patrimônio sob gestão, eu posso falar que o objeto da contabilidade é o patrimônio? Não, não pode. Porque a azienda é o campo de aplicação, tá? É um patrimônio gerido. É um patrimônio gerido de forma organizada. O objeto da contabilidade é o patrimônio, tá? Isso é definição, é conceito, não tem como fugir disso aí, tá bom? Mais uma aqui. Número 9 agora. A lei 11.638, isso aqui foi a lei lá do processo de convergência, né? 11.638 e 11.941, as duas. Que introduziu outras, determinou o quê? Bom, vamos ver. A CESP faz muitas questões sobre isso aqui, que eles chamam alterações, tá? E eles sempre perguntam sobre as alterações que ocorreram aqui no processo de convergência. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. A extinção da demonstração de origens e aplicações. Isso aqui é uma demonstração que havia que chamava-se doar. Não existe mais. Foi extinta? Cuidado! Muito cuidado, ela não foi extinta, ela ainda existe. Quem quiser fazer, pode fazer. Só que ela não faz parte do rol de demonstrações obrigatórias. A CESP vira e mexe e pergunta isso aqui, e quando aparecer que a doar foi extinta, sempre vai estar errado. Ela não foi extinta, ela só deixou de ser obrigatória, tá? Adoção do procedimento de redução ao valor recuperável dos ativos. Perfeito, isso aqui tá lá na lei, isso aqui é o famoso teste de recuperabilidade ou impairment test, ok? Segregação do ativo fixo no grupo físico e grupo material. Besteira, não existe nada disso aqui. O ativo é da seguinte forma, lá no lado do ativo, ó, tem o ativo circulante e ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante eu tenho intangível, imobilizado, investimentos e realizável a longo prazo, tá? Não existe nada de ativo fixo, nem físico, nem imaterial, tá? Vedação de lançamento em contas de ativo diferido. Não, ela não vedou lançamentos. Cuidado com aqui. Mais uma pegadinha aqui, que aqui também não foi extinta, aqui não foi vedado. Você não pode mais constituir contas de ativo diferido. Mas aquelas que existem ainda podem receber lançamentos, ainda que seja só um lançamento para zerá-la e transferi-la para outra conta, ok? Proibição do uso da conta de lucros ou prejuízos acumulados. Muito cuidado. Não foi proibido o uso. O que é proibido é que exista lucro acumulado, tá, no balanço patrimonial final. Eu posso ter lucro acumulado no balanço intermediário, tá? Eu tenho lucros acumulados no momento do fechamento ou durante o ano inteiro lá nos cálculos. Eu posso ter prejuízo acumulado no balanço patrimonial final. O que eu não posso ter é lucro acumulado no balanço patrimonial final. Então, a utilização, o uso da conta não está proibida, hipótese alguma, é uma conta essencial, tá? Aqui, mais uma vez, eu explico para vocês, a doar não foi extinta, tá? Pode continuar sendo feita. Teste de recuperabilidade obrigatório, tudo bem? Está lá no artigo 183 a 6404, tá? Que diz, ó, perdas de valor de capital aplicado quando houver decisão de interromper impedimentos, tem que ajustar e revisar os critérios de depreciação, exaustão e amortização. A letra C não existe aqueles grupos ali, besteira, já expliquei para vocês. Aqui, ó, mais uma pegadinha, o grupo foi extinto, não posso reconhecer novos itens, mas os lançamentos ainda podem ser feitos. A conta de lucros acumulados não pode existir no balanço patrimonial final, tudo bem? Mas pode ser usada durante o exercício. E prejuízo acumulado, importantíssimo, pode aparecer inclusive no balanço patrimonial final, tá bom? Por que está falando em balanço patrimonial final, professor? Não, só não. O balanço patrimonial pode ser levantado a qualquer momento, tá?
Tem empresa que faz mensal, faz bimestral, faz toda hora, mas a divulgação, às vezes eu tenho uma divulgação semestral, tá? É uma divulgação intermediária, está lá decidida em estatuto, por exemplo. Ali eu posso ter lucro acumulado, tudo bem? Questão 10. Importante esse assunto aqui, ó. Avaliação de instrumentos financeiros a valor justo, quando realizada em conta do patrimônio líquido, deve ser evidenciada na demonstração do resultado abrangente. Ótimo, perfeito. O que é demonstração do resultado abrangente? Hoje eu tenho a DRE, tá? Que é a demonstração do resultado do exercício, e eu tenho a DRA, demonstração do resultado abrangente. Resultado abrangente diz respeito àqueles itens de resultado que não passaram pelo resultado do exercício, e a gente chama eles de ajustes de avaliação patrimonial, AAPs, tá? Eles não aparecem, tá, na DRE, eles aparecem na DRA. Então, os AAPs estão na DRA, tá? Uma vez realizado o item, o que eu quero dizer quando eu digo realizado na contabilidade, gente? Ele foi vendido, alienado, resgatado, tá? Então, esses valores saem do PL e passam para o resultado. Como isso, professor? Por exemplo, aqui, ó, um instrumento financeiro avaliado a valor justo, eu sei que as alterações que ocorrerem ali, tá, ficam diretamente no PL. Vamos supor que eu tenha lá um ganho nesse instrumento financeiro, um ganho de 100, tá, como ajuste de avaliação patrimonial positivo. Outra coisa, os AAPs podem ser positivos e negativos, podem aumentar ou diminuir o valor do PL. Então, eu tenho aqui um AAP de 100, está aumentando o valor do PL. Ah, vendi um instrumento, beleza. Aquele 100 lá, então você ganhou, ganhei de verdade. Então, ótimo, agora eles saem daqui e vão lá pelo resultado, tá? Como uma receita. Enquanto isso não acontecer, ele fica no resultado abrangente, ok? Alguns exemplos aqui, ó, de itens avaliados a valor justo, que são reconhecidos como ajuste de avaliação patrimonial. Esses são os principais, ó. Ganhos e perdas de instrumentos patrimoniais ou financeiros avaliados a valor justo, foi o exemplo da questão. Ativos financeiros, esse aqui foi, ó, ativos financeiros mensurados a valor justo, esse foi o exemplo, aqui são instrumentos patrimoniais. Instrumentos patrimoniais, o que é isso, professor? São ações, tá? Os instrumentos patrimoniais são as ações, ok? Ganhos e perdas em instrumentos de hedge, isso aqui é operação de câmbio, tá? Operação de câmbio. E de novo, ganhos e perdas em instrumentos de hedge que protegem investimentos em instrumentos patrimoniais. Isso aqui é câmbio para derivativo, tá? Então, são operações de hedge. O que é operação de hedge? Operações para proteção de uma posição tomada em câmbio, em moeda estrangeira, tá? Então, esses são os principais AAPs, tá? Variação cambial e ajuste a valor justo. Tá? Há outros aí que no decorrer do curso a gente vai estudando, mas esses são os mais badalados. Questão número 11. Considerando a necessidade específica de cada usuário quanto às informações contábeis, julguem os itens a seguir. Aqui nós vamos ter uma sequência de 3 ou 4 questões que estão lá no CPC 00, tá? Que eu falei para vocês que é a minha aula demonstrativa, que fala sobre a estrutura. O que é o CPC? Para começar, o que é o CPC? CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E ele emite documentos que são chamados pronunciamentos, que a gente chama de CPC. CPC 00, 01, blá, 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 já está no 40 e tantos, deve estar perto de 50 já. Então, a gente tem que estudar cada um desses para a prova, os principais pelo menos, porque tudo hoje gira em torno de 6404 e CPC. Então, ele diz aqui, ó, lá no CPC 00. Aqui está assertiva. As instituições financeiras estão interessadas em informações relativas ao endividamento da empresa e a existência da liquidez suficiente para que ela honre com o pagamento dos empréstimos. Perfeito. Instituição financeira, gente, o que ela é? Ela é um usuário, tá, das informações contábeis geradas pela entidade. Ela é usuária e ela está interessada em informações de endividamento. Tá, a instituição financeira está interessada. Da liquidez, está interessada, para ela saber o que vai acontecer com o empréstimo que ela fez, entendeu? Então, perfeito aqui, isso aí está, literalmente, isso aí está lá no CPC 00, tá? Olha lá, e instituição financeira é usuária externa, credora por empréstimo, e está interessada na capacidade da empresa honrar o seu pagamento, beleza? Mais uma aqui, ó.
Nas suas análises, o investidor busca avaliar a empresa que seja mais lucrativa e que pague maiores dividendos. Claro, o cara vai investir, ele quer mais lucro e mais dividendos, tá? Usuários externos, também, da categoria investidor, estão interessados na capacidade da empresa de gerar lucro e distribuir dividendos. Isso aqui está lá no CPC também, literal, ok? Mais uma, questão de número 13. As informações contábeis devem ser mensuradas e divulgadas a diversos usuários, considerando a necessidade. Agência reguladora é usuário da informação? É. Sim, senhora, a agência reguladora tem interesse nas informações. No cumprimento de suas funções, apuram o lucro tributável das concessionárias de serviço público com o objetivo de fiscalizar a execução de suas atribuições legais. Errado. A agência reguladora é usuária? É. O objetivo dela é fiscalizar e executar suas atribuições? Sim. Tem agência reguladora para concessionária de serviços públicos? Sim. Onde está o erro? A agência reguladora não apura lucro tributável nenhum, ela não tem nada a ver com isso. Isso aqui interessa para o fisco, ok? Vocês, auditores e técnicos aí da Cefaz do Rio Grande do Sul, em breve estarão interessados nisso aqui. Bom, esse aqui é o erro, tá? A agência reguladora não tem nada a ver com o lucro tributável. O que diz o CPC 00? Sobre as agências reguladoras. São usuários externos, tá? E o seu interesse está em obter informações para regulamentar e fiscalizar a atividade das entidades, no caso aqui as concessionárias de serviço público. Quem está preocupado com o lucro tributável é a administração tributária, ok? O fisco. Receita Federal, receitas estaduais, etc. Mais uma aqui, número 14. O empregado está interessado na demanda do mercado pelo produto fabricado pela empresa e no preço necessário para que se atinja a margem de lucro esperada. Errado. Nada a ver isso aqui, ó. O empregado, para começar, ele é usuário? Sim. Empregado, prestem muita atenção, ele é usuário e é usuário externo. Há muitas questões em que se coloca o empregado como usuário interno. Errado, tá? O empregado é usuário externo. O que está errado aqui é o interesse dele, tá? Ele não está interessado na demanda do produto, no preço, nada disso, tudo bem? O empregado está interessado no quê? Ele está interessado em avaliar a capacidade da entidade de pagar os seus salários e lhes proporcionar benefícios. É nisso que os empregados estão interessados, ok? Mas eles são sim usuários da informação contida nas demonstrações contábeis e são usuários da classe de usuários externos, tá bom? Ah, professor, mas está dentro da empresa? Sim, mas é usuário externo. E quem é o usuário interno? Olha só, usuário interno apenas administração e governança, certo? Usuários internos. E são usuários internos com pouco interesse, porque na verdade eles podem ter quaisquer informações que eles desejem, porque eles estão lá praticamente gerindo a empresa e elaborando as informações. Então, o que acontece? As demonstrações contábeis são um conjunto de informações mínimas para atender interesses de usuários em geral, tá? Isso é muito importante, sempre usuários em geral. A administração e a governança tem a possibilidade, a prerrogativa de fazer qualquer tipo de demonstração que eles queiram e que eles sejam necessárias para a sua tomada de decisão, entendeu? Mas são usuários sim, são usuários internos. Uma aqui sobre a demonstração do fluxo de caixa agora, ó, mais uma aqui da ABIN. Na elaboração da DFC pelo método direto, é facultado à entidade fornecer a conciliação entre lucro líquido e fluxo de caixa líquido. Errado. A DFC de fato pode ser elaborada pelo método direto, tá? Mas não é facultado. Aqui no caso é obrigatório, tá? A entidade, se optar pelo método direto, ela fica obrigada, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui a DFC, tá? Pode ser feita por dois métodos, indireto e direto, tudo bem? Se eu fizer pelo método indireto, eu faço ali, começo pelo resultado do exercício, faço já os ajustes, as exclusões, inclusões, tal. Se eu fizer o método direto, eu obrigatoriamente tenho que fazer uma conciliação.
Essa conciliação entre lucro líquido e fluxo das atividades operacionais é muito parecida com a parte inicial aqui do método indireto, a parte dos ajustes, tá? Olha lá, CPC 03, mais um pronunciamento que trata da DFC, né? A conciliação entre lucro líquido e fluxo das atividades operacionais deve ser fornecida obrigatoriamente caso se utilize o método direto. E eu coloquei aqui que essa conciliação se assemelha aos procedimentos efetuados ali no comecinho do método indireto, tá? Quando eu falo aqui, no caso da DFC, em fluxos de caixa, que fluxo que eu tenho? Eu tenho 3 fluxos, né? Fluxo das operações, tá? Fluxo dos investimentos e fluxo dos financiamentos. Só com essa informação aqui, você já mata algumas questões. Tem muitas questões que versam apenas sobre isso aqui. DFC possui 3 fluxos: operação, investimentos e financeiros. Tá? Agora, aqui tem uma pergunta aqui da Josiane. Os donos são usuários externos? Não. Donos, é que na verdade eu não falei em donos aqui, eu falei em administração e governança, tá? Quando a gente está tratando de grandes empresas, onde estão os donos aqui? Os donos estão aqui na governança, tá? A governança ou é o próprio dono, ou o acionista majoritário está ali, ou são pessoas indicadas pelo acionista majoritário. Então, se falar nos donos, proprietários da entidade, são usuários internos, tá? Desculpa, estou explicando aqui, voltando lá, porque tem uma pergunta aqui da Josiane, já estou respondendo. Então é isso. Os donos são usuários do tipo interno, tudo bem? Mas ficando aqui com a DFC, é isso aqui, ó. Se eu fizer a DFC, então ela pode ter método direto e indireto. Se eu fizer pelo direto, eu sou obrigado a fornecer a conciliação, ok? Vamos lá. Mais um aqui, questão 16. Julgue o seguinte item, blá blá blá, decreto não sei o que, 6404. E Comitê de Procedimentos Contábeis. O ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura constitui um ativo intangível. Errado. O que é o ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura? É o famoso goodwill. Né? É um valor a mais que eu pago na aquisição de uma entidade. E eu pago a mais por quê? Porque aquele valor é o valor de mercado, porque aquilo está explícito ali? Não. Eu pago a mais porque eu tenho uma expectativa de que no futuro eu venha ganhar alguma coisa com aquilo, tá? Então esse é o goodwill. E o que acontece com o goodwill ou ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura? Na situação normal, situação clássica, na maioria das vezes ele fica classificado no investimento. E qual a diferença? Lembra que eu falei para vocês? Ativo, ativo circulante, ativo não circulante, investimento, intangível, imobilizado, realizável a longo prazo. Então aqui é o investimento, aqui é o intangível. Ele está dizendo que fica no intangível, mas não, ele fica no investimento, tá? Mas também pode ficar no intangível, olha aqui, ó. Ele fica também pode aparecer no intangível, se ele for identificável, ou quando estivermos tratando do balanço patrimonial consolidado, tá? Vamos ver aqui. Resumo do goodwill, ou do ágio por expectativa de rentabilidade futura. Ele não sofre amortização. Ele está sujeito ao teste de recuperabilidade. Quando estivermos no balanço patrimonial individual, ele classifica-se no ativo não circulante em investimentos se não for identificável e classifica-se no intangível se for identificável, tá? Agora que eu saio do balanço individual para o balanço consolidado, classifica-se no intangível sempre. Professor, que negócio é esse de balanço individual, balanço consolidado? Balanço individual é o balanço apenas da entidade, tá? O balanço consolidado é o balanço da entidade, mais o balanço das suas controladas, tá? Ela faz uma aquisição, ela faz uma fusão, cisão, incorporação, etc., que a gente chama de combinação de negócios, tá?
uma entidade que controla outra entidade, ela tem que apresentar balanço consolidado. E na consolidação eu junto informações dos dois balanços, tá? Então eu tenho essas características aqui importantes a respeito da classificação. Gente, isso aqui tem caído bastante, tá? E esse resuminho meu aqui mata a maioria das questões, tudo bem? Se nada for falado, caso da questão, não falou nada a respeito de nada disso que eu falei aqui, se é identificável, se não é identificável, se está no balanço A, no balanço B, então ele fica no investimento, ok? Ele é chamado também de ágio por expectativa de rentabilidade futura e, se ele for gerado internamente, ele não é reconhecido. Eu posso ter um goodwill gerado internamente? Pode. Se ele é gerado internamente, não pode ser reconhecido, mas se alguém adquirir aquela empresa, aí sim ela reconhece. O adquirente, na verdade o investidor, o incorporador, o controlador, pode reconhecer, tá? Agora, se esse ágio for pago ou adquirido, que eu estou falando então, estava lá um ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado dentro de uma entidade, a entidade não poderia tê-lo reconhecido. Então ela está lá, ela não reconheceu porque não pode, está seguindo a norma. Aí a entidade outra vai lá e fala, bom, vou comprar você é seu controlador. Agora, eu comprei aquilo lá, comprei aquela empresa, junto com a empresa veio aquele goodwill interno lá, aí eu vou reconhecer. Posso reconhecer, não posso amortizar e devo fazer teste de recuperabilidade anualmente. Gente, é muita informação aqui nesse resumo, mas é tudo que você precisa saber sobre o goodwill, está aqui, tá? Mais uma coisa importante, tudo isso aqui a gente estuda em detalhes lá durante as aulas, tá? Tudo a gente estuda bem direitinho, como que acontecem essas coisas aqui. A 6404 classifica todo fundo de comércio, tem uma coisa que ela chama de fundo de comércio. O que é o fundo de comércio? O goodwill, o fundo de comércio também é um goodwill, também é um intangível, tá? Quando você tem um fundo de comércio, uma carteira de clientes, você tem uma expectativa de rentabilidade futura com aquela carteira de clientes. Então, para 6404, todo fundo de comércio está no intangível, mas o CPC, tá? Usa toda essa tralha aqui que eu falei para vocês. E tem mais uma coisinha aqui que sempre vem na prova, ó. Benfeitorias em propriedades de terceiros, tá? Isso aqui é um negócio que tem regra própria e não tem nada a ver com intangível, nem com ágil, goodwill, nada disso, tá? Muita atenção, que tem muita pegadinha sobre isso, por isso que eu pus aqui. Vamos lá. Mais uma aqui da ABIN, olha lá. Softwares em fase de desenvolvimento de projeto, olha aqui, desenvolvimento, é exemplo de ativo intangível a ser reconhecido, em que os custos incorridos só podem ser capitalizados após, ou seja, o que ele quer dizer que custos incorridos só podem ser capitalizados? Só posso reconhecer após a possibilidade de determinação da viabilidade tecnológica. Então eu sei que aquilo que eu estou fazendo vai ser viável, eu vou poder medir o benefício que eu tenho daquilo, tá? E eu tenho intenção de usar ou vender, não estou só pesquisando porque eu sou xarope, quero perder o tempo do pessoal lá e quero ficar loucubrando, não. Então eu estou desenvolvendo um software, eu sei que ele é viável, eu sei que ele vai me dar benefícios e eu tenho intenção de usá-lo ou de vendê-lo. Então eu vou reconhecê-lo. Perfeito aqui, tá bom? Se essas condições não estiverem presentes, eu não posso reconhecer. Então, durante o desenvolvimento de um ativo intangível, por que eu coloquei intangível? Porque um software, gente, é um software. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Tá? Um software internamente desenvolvido, tá? Um ativo intangível resultante de desenvolvimento pode ser reconhecido somente se todos os aspectos forem atendidos. Viabilidade técnica, intenção de concluir para usar ou vender, capacidade de usar ou vender, tá? E capacidade de geração de benefícios futuros econômicos. Tudo, quando vocês começarem lá o CPC, todo lugar tem lá capacidade de geração de benefício econômico. O que é isso? É a capacidade de obter receita, de transformar aquilo em receita, em lucro, tá? Em benefícios econômicos fluindo para dentro da entidade. Então, o que acontece? A entidade deve demonstrar a existência de mercado,
ou para os produtos ou para o próprio ativo, entendeu? Caso esse se destine ao uso interno, ela tem que demonstrar a sua utilidade. Então é isso. Tem que ser viável, eu quero vender ou usar e eu sei que eu vou ganhar dinheiro com aquilo. Pá, vou lá e reconheço. Tá? Cuidado aqui que tem um capítulo inteirinho do CPC que fala sobre desenvolvimento, a gente estuda lá, e pesquisa, tá? Na fase de desenvolvimento eu reconheço alguns ativos. Um dos exemplos, tá? É esse aqui. Reconheço nessas condições. Na fase de pesquisa eu não reconheço nada, nenhum ativo. Na fase de pesquisa tudo é despesa. Ok? Vamos lá então. Mais coisas aqui, ó, que eu tenho que ter. Disponibilidade de recurso técnico, financeiro e outro para concluir. Quer dizer, não basta eu ter viabilidade, querer usar e ver que eu vou construir, obter lucro com aquilo, se eu não tiver recurso técnico. Ah, professor, a questão não falou nada disso aqui. Não tem problema. Ela falou 3 coisas importantes e aqui nós temos 5. Crava certo lá, porque senão você vai perder a questão. Acesso para quem não sabe. E outra coisa, tá? Ele não pôs aqui não sei o que, blá, 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 apenas, tá? Se ele falasse que é isso aqui, não. Ele falou que eu preciso disso, mas posso precisar de mais coisa. Então, muito cuidado com as questões aqui, cuidado com o examinador. E eu tenho que ter capacidade de mensurar os gastos atribuíveis durante o desenvolvimento, tá? Bom, na fase de desenvolvimento, a entidade pode identificar um ativo intangível e demonstrar que este gerará prováveis benefícios econômicos. Na verdade, acontecendo tudo isso aqui, eu vou lá e reconheço. Foi isso que a questão disse, portanto, a questão está correta. Tudo bem? Vamos lá, mais uma sobre o CPC. Para que o item seja classificado como intangível, gente, intangível cai demais na prova, tá? O seu custo deve ser mensurado com confiabilidade e os fluxos de benefícios econômicos futuros devem ser gerados em favor da entidade, certo? O que ele quer dizer com isso aqui? Olha o que eu falei para vocês, ó. Fluxo de benefício econômico futuro esperado atribuível ao uso do ativo gerado em favor da entidade. É o seguinte, gente, a entidade vai gerar receita, vai ganhar dinheiro, vai ter lucro com a porcaria do ativo intangível, tá? Então é isso. Geração de prováveis fluxos econômicos futuros em benefício da entidade. Pá, isso é a chave do sucesso para acertar as questões aqui que incluem um ativo. Aliás, isso está lá na definição do ativo. O que é um ativo? É um item que tem capacidade de gerar possíveis fluxos de benefícios futuros para a entidade, tá? Gerar receita. Então vamos lá. Ativo intangível. Aqui um pouquinho dos critérios de reconhecimento que estão lá no CPC 00, tá? Não sobre ativo intangível, como qualquer ativo. Ó. Qualquer ativo, inclusive o intangível, que a gente sabe que é um ativo, deve ser reconhecido apenas se. Então eu preciso de 2 condições. Se for provável que fluam benefícios econômicos futuros para a entidade e se o seu custo puder ser mensurado com confiabilidade. Além disso, tratando-se de intangível, eu preciso de mais algumas características. Vamos ver. Além de ser provável que fluam benefícios econômicos para a entidade e além de eu poder mensurar, eu preciso que o intangível seja identificável, eu preciso saber onde ele é. Por que é intangível, gente? A gente não falou sobre isso, mas intangível é um ativo sem substância física, tá? Um programa, um direito de concessão, uma patente, um contrato de direitos autorais. O direito está lá, ele existe, mas não posso pegar, não posso apalpá-lo, tá? Ele não tem substância física. Mas eu tenho que poder identificá-lo, eu devo poder controlá-lo e ele tem que gerar benefícios econômicos para mim, tá? Então, além de tudo isso aqui, as 2 características, essas 2 aqui, ó, são para todo e qualquer ativo, tá? São chamados requisitos para reconhecimento, estão lá no CPC 00 também. Bom, vamos lá. Princípio aplicável à elaboração e apresentação das demonstrações contábeis consolidadas. Aqui eu estou falando da consolidação. Vamos lá. Evidenciar a participação dos não controladores no balanço patrimonial consolidado em conta destacada do passivo exigível a longo prazo, de forma separada no patrimônio líquido dos proprietários da controladora. Veja bem, essa frase está muito confusa, mas olha só.
Eu tenho que evidenciar a parte. Aqui eu estou falando de consolidação. Tenho que evidenciar a participação dos não controladores? Tenho. Ok. No balanço patrimonial consolidado? Ok. É uma conta destacada? Ok. Mas é de forma separada do PL? Não. Essa conta que eu vou destacar aqui, ela está dentro do PL, tá? Então, quando eu faço o meu balanço patrimonial consolidado, tá? Lá, só no consolidado, tá? Eu tenho dentro do PL uma nova conta que chama-se participação, tá? Dos minoritários. Certo? Isso é uma conta que eu crio dentro do PL quando eu estou na consolidação. Então, o que faz isso aqui ficar errado é que ele diz que é de forma separada do patrimônio. Não, ela é uma conta separada, mas é dentro do patrimônio, tá? Bom, ainda sobre as consolidações. Admitir uma defasagem máxima de 6 meses? Errado. Entre a data de encerramento das demonstrações e das demais entidades. O que ele fala aqui? Tem que ser preferencialmente na mesma data, tá? As demonstrações da controlada e das outras entidades têm que ser sido feitas na mesma data. Se for impossível fazer na mesma data, admite-se um prazo máximo de diferença entre uma e outra, ou seja, entre o da controlada e da controladora e controladas, de 2 meses ou de 60 dias, tá? Nós vamos ver por que isso aqui. Eu tenho que eliminar integralmente os resultados decorrentes de transações entre entidades do grupo, certo? Eu faço isso na consolidação, elimino as transações intragrupo, é o que eu chamo de intragrupo, tá? Que envolvam venda de ativos e até a sua realização final como um todo. Perfeito, eu tenho venda intragrupo, tenho lucro não realizado, um monte de coisa aqui. Então, isso aqui está certo, ó, ok. Vamos ver o que está errado nas demais aqui. Letra D. Considerar o patrimônio da controladora e de suas controladas e coligadas errado. Coligada não. Como se esse patrimônio pertencesse a uma única entidade. Não. Eu considero na consolidação o patrimônio das controladas e da controladora como se pertencesse a uma única entidade. Coligada não faz consolidação. Tudo bem? Utilizar políticas contábeis não uniformes. Errado. Ó, presta atenção. Sempre que falar em política contábil não uniforme, está errado, tá? Eu tenho que utilizar políticas contábeis uniformes, sempre, que respeitem as diferenças entre os setores econômicos a que eventualmente pertençam entidades que estejam sob objeto de consolidação. As políticas devem ser uniformes, tá? Então ali a gente ficou mesmo com a letra C. Bom, aqui eu explico, ó, os minoritários devem estar dentro do PL, tá? No BP consolidado dentro do PL e separadamente do PL dos proprietários. Porque ali ele falou de forma separada, deu a entender, ficou muito mal escrita a letra A ali, né? Ela é de forma destacada, na verdade, mas é dentro do PL. Dentro do PL, então, vou ter lá controladores e minoritários, tá? Aqui na letra B, a questão lá da database tem que ser a mesma, ó, tá? Se for diferente, ela tem que elaborar outra na mesma data, a menos que seja impraticável. E aí o que acontece? Se for impraticável o que, professor? Elaborar demonstrações na mesma data. Se for impraticável, ela deve consolidar com base nas mais recentes demonstrações. Lembra que eu falei que tem várias intermediárias? Em qualquer caso, a diferença nunca pode ser superior a 2 meses. Isso aqui é o que diz o CPC. Se a gente for olhar na 6404, ele fala em 60 dias, tá? Então, essa diferencinha que eu falei para vocês, tudo bem? Aqui tudo bem. O que a gente faz na demonstração consolidada? Ó, importante aqui. Combinamos itens, tá? A gente soma tudo dos balanços patrimoniais lá de controlados e controladoras. Compensamos ou eliminamos o investimento da controladora em cada controlada. Eliminamos integralmente os ativos e passivos, patrimônio líquido, receita, despesa e fluxo de caixa relacionado a transações entre entidades do grupo, intragrupo, ok? Aqui, ó, letra D tá errada porque consolidação é só para controlada. Coligada não faz consolidação. E, isso aqui no material que eu falei para vocês está errado, tá? No materialzinho que eu mandei. A letra E está errada. No momento da edição, eu acabei copiando aqui
esse texto para a letra D, mas a letra E está errada porque as políticas devem ser uniformes e devem respeitar as eventuais diferenças, ok? Vamos lá. Questão 20 aqui, mais uma. O processo mediante o qual os ativos e passivos das sociedades controladas e controladoras são somados e eliminadas as operações entre tais companhias, acabamos de ver, é denominado consolidação das demonstrações financeiras. Professor, consolidação, está falando muito disso, isso é bastante visado, tá? Então eu tenho aqui balanço patrimonial da entidade A. Ela é a controladora, tá? E tem o balanço patrimonial da entidade B, que é a controlada. Eu junto tudo isso aqui. Somos ativos, somos passivos, somos PL, elimino os valores lá que eu tenho que eliminar, intragrupo, investimentos, tal. Faço aqui o consolidado AB e lá no PL eu ponho lá os minoritários, tá? Participação dos minoritários. Tudo bem? Isso aqui é consolidação, junção. Eu junto o balanço patrimonial, posso consolidar a DRE também, é muito menos explorada, mas o que mais cai na prova é a consolidação do balanço patrimonial. E o que está nas demais aqui? O que é combinação de negócios? Combinações de negócios são o quê? Fusão é uma combinação de negócio. Incorporação é uma combinação de negócio. Cisão é uma combinação de negócio. Combinação de negócios são aquisições, são vendas de participações, vendas de controle entre as entidades, tá? E a gente tem lá fusão, incorporação e cisão, que são as mais badaladas. Na incorporação, uma empresa toma a outra, tá? Tem o A e B, a B soma, eu fico com A gigante, tá? Na fusão, eu junto A e B e passa a ser uma empresa só, pode ter o nome de C, por exemplo. E na cisão, eu tenho A e fico com A e B, tá? Lá na aula eu explico direitinho cada uma dessas operações e todas as características que elas têm, ok? Bom, o iniciado descreve a consolidação, claro. E o que eu devo fazer na consolidação? Mais uma dica, eu resumi aqui. Somo os itens patrimoniais ou de resultado. Elimino o investimento da controladora, porque o investimento está dos dois lados, está na controladora e na controlada. Elimino saldos entre entidades, operações e intergrupos. Elimino eventos não realizados, o principal deles aqui é o lucro não realizado, que a gente tem que estudar em detalhes, que costuma cair bastante. E elimino receitas e despesas entre as entidades. Tudo bem? As letras A, B e C são formas de combinação de negócio. Aproveitem para revisar os conceitos. Procure lá no seu material ou no meu material, se vocês vierem adquirir e estudar por ele, que tudo isso está ali. Temos vídeo, temos várias coisas lá, ok? Bom, a gente vai ficando por aqui hoje. Conseguimos responder 20 questões novinhas aí da CESP, tá? Chega de informações novas. E o que eu quero falar para você é o seguinte: nossos cursos lá para Cefaz RS já estão disponíveis, tá? Como eu falei para vocês, temos muito tempo. Técnico, prova dia 2/12. E auditor, provas lá só para dia 2 e 3 de fevereiro de 2019. Tem tempo para você destruir a matéria, gente. Então, ó, o que o professor Marcelo Seco tem lá? Eu tenho um curso de contabilidade que inclui toda a parte de contabilidade lá. Eu trago parte geral, avançada, contabilidade de custos. Não separei nenhuma questão hoje, mas ambos os cargos aqui trazem contabilidade de custos. E tem a parte de análise financeira, análise das demonstrações contábeis. Tudo isso no curso de demonstração de contabilidade, tá? Com direito a vídeo e PDF. Tenho lá o curso de auditoria para o cargo de auditor, completo, tá? Curso de legislação tributária totalmente atualizado com a legislação até o momento do lançamento do edital, tá? Toda a parte da legislação tributária. Não é um curso genérico, é um curso que considera especificamente a legislação do Rio Grande do Sul. E temos lá a turma de elite, tá? A turma de elite é um treinamento completo, tem PDF. Nas minhas matérias tem vídeo, tá? Na contabilidade tem vídeo. A turma de elite traz para você planejamento de estudos, motivação, organização de material, traz tudo que você precisa. E também tem os cursos só em PDF e alguns PDF com vídeo, tudo bem? Então é o seguinte, vamos lá, estudem bastante e se precisar tirar uma dúvida, alguma coisa, pode me procurar lá no Facebook do professor Marcelo Seco, entra lá, dá um likezinho, ajuda a gente na curtida, ou nos fóruns do ponto lá, ok? Então é isso, gente, a gente fica por aqui. Bons estudos, tem muito tempo para estudar. Eu sempre falo para vocês, isso aqui é uma guerra, tá? A preparação para o concurso é uma guerra.
Então eu quero sempre que você vá com calma, estude com serenidade, com tranquilidade, descanse, conviva bem com a família nesse período, tenha uma ótima caminhada, bons estudos, depois uma ótima prova e uma ótima carreira, tá bom? Tudo que você precisar, se eu puder, vocês vão me procurar, eu estou aqui pronto para tirar dúvida, para ajudar no que for preciso, ok? Beleza, então. Ficamos por aqui e qualquer coisa, depois acho que o vídeo fica disponível para vocês, né? A gente fica por aqui, pessoal. Até mais, vamos lá, vamos que vamos.